Meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra, e eu comecei essa série de mitos em implantes e pellets, que é para desmistificar muita coisa que é dita aí. Tem muita coisa que as pessoas fazem que eu também questiono como é feito, na quantidade de hormônio que é utilizado e que tipo de hormônio é utilizado. Então hoje eu convidei o João, ele é diretor científico de uma farmácia de implantes e pellets, para desmistificar. João, pode se apresentar aí. Olá, prazer estar aqui, doutora Loreta, obrigado pelo convite. Meu nome é João Terui, eu sou farmacêutico bioquímico, diretor científico da HealthTech Laboratório e estou à sua disposição para a gente estar falando sobre esse tema que suscita muitas dúvidas e polêmicas. Muitas, né? Então, no bloco anterior você me explicou que como é feito um pellet, de todo o controle que existe. E o primeiro mito que a gente destruiu foi que eu não sei o que tem dentro daquele pellet. Talvez, para quem não entenda, acha que vai lá uma pessoa, pega qualquer produto, coloca isso, coloca um pouco de farinha e não te garanto que aquilo que eu fiz é controlado. Talvez nos cremes, nos cosméticos você faça e não faça esse controle depois. Mas nos pellets, pelo que eu sei, pelo que eu tenho acompanhado, a gente tem todo um controle, desde onde eu compro, como eu produzo. E uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente em relação a quando você faz o pellet, que quando eu falo assim, João, preciso de tantas testosteronas, você fala assim pra mim, eu vou fazer, você me pediu 20, eu tenho que fazer 40. Por que eu peço pra você 20 implantes e você tem que fazer 40 implantes? Legal, boa pergunta, isso ajuda a gente a esclarecer tanto o profissional prescritor e muitas vezes o paciente, que às vezes não entende por que tem que aguardar a chegada do implante muitas vezes. Então vamos lá. O implante, a gente falou no bloco anterior, que é uma forma farmacêutica já descrita, muito bem estabelecida e antiga, tá? Descrita em vários livros técnicos, em farmacopeias. E no Brasil existe uma legislação, essa legislação é a RDC 67. É uma legislação publicada pela Anvisa, tá? Com a participação de diversos atores do cenário de saúde pública. Então, ela estabelece, a RDC 67, ela estabelece como deve ser o passo a passo da preparação e do controle, passando pela aquisição e da entrega, né, da dispensação ao paciente ou ao prescritor. Então, essa demora se dá por quê? Toda substância que ela é estéril ou injetável, ou estéril e injetável, ela precisa passar por um controle de qualidade muito rígido, porque uma substância estéril ou injetável, para quem está nos assistindo, é toda aquela substância ou todo aquele preparado que não possui contaminantes, não possui contaminação, não possui micro-organismos. Então, para que a farmácia ela possa entregar um produto manipulado, garantido que não haja contaminação microbiológica, ela precisa passar por diversos testes descritos nessa resolução, nessa legislação. Um dos testes, que chama-se teste de esterilidade, ele obrigatoriamente, se você seguir o requisito do teste, que também são requisitos que constam em livros, né, em normas, ele demora 15 dias. Né? Então, a gente está falando de um único teste, a gente tem que aguardar a leitura numa máquina, tá? Durante 14 dias de leitura diária. Para ver se não tem? Para se garantir que não haja contaminação. Não tem micro-organismo ali. Exatamente. Quando o médico for fazer o procedimento da implantação, que aquilo não gere contaminação no paciente. Né? Porque às vezes você tem uma bactériazinha, uma só. É que exagero, né? Mas... E aquilo demora 10, 14 dias para multiplicar e aparecer naquele produto que você vai usar. Se tiver uma bactéria só, tem que jogar tudo fora, porque nada serve. Então, antes de chegar pra gente que é médico,
aquilo ficou 14, 15 dias vendo se tinha alguma proliferação. Então, muitas vezes, quando o médico vai implantar, ele tem que saber que a farmácia que ele escolheu é uma farmácia idônea, é uma farmácia que fez todos esses passos para diminuir o risco. Eu faço parte de muitos grupos e eu vejo em muitos grupos, eu estou usando isso aqui e está dando infecção, né? Então, às vezes, não às vezes pode ser o paciente que não toma banho, é meio porquinho, né? Não fez a higiene direito, ou o próprio médico errou na hora de implantar, porque a gente tem que estar com a mão estéril, o tempo que tudo fica exposto conta. Material, né? Material, né, aberto. Então, às vezes, acontece que pode ser o próprio produto, mas você, como médico, você tem que ligar lá e falar assim, olha, você fez essa pesquisa de micro-organismo? Fiz. Me manda uma cópia para eu ver se não é o lote. Se ele fez, ele vai mandar para você, aquilo tem 1 milhão de assinaturas, não é? De Muitas. Controle, então o cara fez direito. Ele não te mandar, você tem que trocar de farmácia. Eu falo essas coisas porque assim, eu me preocupo muito e não tenho nenhum viés de interesse com essas coisas, porque eu vou atrás de muita coisa e aprendi isso tudo com o João. Porque eu falo assim, peça um implante para você demora 15 dias para fazer. Aí ele foi me explicar, eu falei, não, então é muito importante eu esperar, para minha paciente esperar, para eu ter certeza que o que eu vou usar é algo tranquilo. Assim como eu aprendi com o João, que o tempo que eu deixo as coisas abertas também contaminam, né? Então, às vezes você abre as ampolas, põe lá o pellet, e se você ficar muito tempo para implantar, você vai aumentar seu risco de infecção. Exatamente. É assim, a técnica é muito nobre, a criticidade do uso igualmente, né? O fato do médico fazer uma implantação de hormônio tem que ser um médico extremamente habilitado, responsável e cuidadoso, porque isso tem uma repercussão muito grande no metabolismo do paciente. Então, tudo deve ser tratado assim com o máximo rigor, né? E não seria diferente com a farmácia que prepara. Se você tem, por um lado, né, se você tivesse a indústria farmacêutica com um produto registrado, isso muito provavelmente estaria numa drogaria. O médico prescreveria, o paciente ia lá na drogaria, comprava e pronto, né? Levava para fazer o seu procedimento. Ou o próprio médico compraria numa distribuidora e faria o procedimento. Como era com o Rizelli, né? Exatamente. Só que na farmácia, o fato de você fazer isso de forma padronizada, assim, personalizada, receita a receita, isso não se traduz numa falta de segurança. Isso se traduz no cumprimento de uma legislação, né? Eu não posso ter estoque, eu tenho que fazer um pellet hormonal contra a apresentação de uma receita, e é isso que a gente faz. Então, vem receitas, vem requisições, a gente vai e prepara. E é obrigatoriamente a gente garantir que esses pellets não estejam contaminados. E a garantia que a gente dá ao processo para gerar segurança ao paciente e o médico é que isso passe por um teste de 14 dias fazendo uma leitura microbiológica. Então, se o médico nos solicita 5 pellets, eu tenho que minimamente fazer 10, 12, porque uma parte disso fique numa amostra de retenção, para qualquer dúvida, né? E outra parte disso vá para as análises de processos. Uma delas é essa microbiológica, que a gente tem que pegar os pellets que foram usados para fazer o processo, né, de produção, de preparação dos pellets, que é feito numa mesma sessão de manipulação, e uma parte disso, que seja representativa, a gente vá e faça essas análises. Então, quando a gente entrega 5 pellets, por exemplo, para um médico... Você já gastou o dobro. Eu já fiz muito, porque a gente precisa disso, né, para garantir essa segurança e cumprir a legislação. Então, o mito 1 nosso já foi pro beleléu, né? Ai, gente, meu marido outro dia falou pra não falar beleléu, que é coisa de velho. Mas eu não tenho jeito, eu vou falar beleléu. O mito 2 é aquilo que eu prescrevo, 50 miligramas. Eu tenho certeza que ali tem 50 miligramas do que eu prescrevi, porque isso é outra coisa. Quem não tem noção fala assim, ai, como você sabe que a pessoa colocou naquela balança exatamente 50 miligramas? Vai passar mais, vai passar menos, porque existe a chance daquela pessoa hoje estar mal-humorada e colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de hormônio. Existe essa possibilidade, João? Então, você sabe que sempre que a gente trava
contato com pessoas executando processos, você está suscetível à falha. Só que numa legislação que ela abarca desde como você deve comprar um insumo, como você qualifica um insumo, passando por todo o processo de separação, pesagem, manipulação, esterilização, controles, quarentenas e dispensação, esse processo todo é controlado. Então eu digo para você que existem diversas formas de você cumprir a legislação e garantir que isso não aconteça. Você tem formas desde, usando software, você tem formas analíticas, né, que são as mais importantes, porque você faz análise e comprova que aquilo que você diz que está lá naquela dosagem. Então, eu te digo que é praticamente impossível, cumprindo todos os requisitos, não tem. É um processo muito seguro. Aí, o dia que o seu funcionário está de mau humor, aí ele está com raiva, colocou, em vez de 25 miligramas de estradiol, ele colocou 45. Existe essa possibilidade? Então, existe essa possibilidade porque é a pessoa que está fazendo, né? Mas você vai descartar isso. Mas o que acontece? A pessoa que separa a matéria-prima para que um outro setor, um outro departamento prepare e produza, não é a mesma pessoa que separou, que preparou e produziu e a que controlou. Aí você sempre fazendo isso muito de forma segmentada, você melhora a qualidade. Exato, e muito menos a que separou e dispensou. Então, é muito compartimentalizado e muito... você tem regra para tudo. Não é uma coisa amadora, porque às vezes eu fico com a impressão que as pessoas acham que é uma coisa amadora. Você tem lá uma balancinha, aí você pega o hormônio, aí você soca o hormônio e dá o hormônio, né? O que as pessoas precisam entender, e eu trabalho dentro da área de manipulação, desde que eu me formei, comecei minha carreira em hospital, mas a manipulação sempre esteve presente na minha vida profissional. Não é porque algo é manipulado, não é porque algo é feito de forma personalizada que você não tem controles e você não gere segurança, tá? E eficácia daquilo que está fazendo, né? Então, porque existe essa legislação e existem requisitos para se cumprir, né? Uma farmácia que faz estéreis, ela é anualmente visitada e fiscalizada. Anualmente. Todo ano, uma farmácia que faz estéreis, ela recebe uma visita de uma equipe de inspeção. Para ter esse controle. E tem outra coisa, você usa, e se o seu produto for ruim, as pessoas vão deixar de comprar, né? E a gente vai ter essa perda. Eu tenho uma última dúvida antes de fechar. Por exemplo, se alguém usa e teve contaminação, essa pessoa ela é obrigada a te comunicar e você comunicar ou ter um controle disso ou não? Toda vez que você tem uma reação adversa, né, o paciente, e a questão do medicamento manipulado é interessante por conta disso, o médico sempre está em contato muito estrito com o paciente, né? Qualquer alteração, qualquer reação, pode não ser uma contaminação, né? Pode ser uma reação adversa que o médico não sabe que pode acontecer. O paciente sempre comunica ao médico e o médico sempre nos comunica. Tá? E a farmácia, dentro dessa legislação também, ela é obrigada a abrir uma ocorrência, registrar isso e dizer quais medidas foram tomadas em relação a isso, né? O que foi conversado com o médico. E é por isso que é importante essa tal da amostra de retenção que a gente falou alguns minutos atrás, né? Que eu tenho que fazer uma quantidade muito superior ao que eu vou dispensar para o prescritor, porque uma parte vai perdas de processo, outra parte vai para análise microbiológica e uma parte fica retida na farmácia com uma amostra você reavaliar de retenção, né? Isso é lei. Então, assim, o processo magistral, ele é muito coberto em relação à legislação, controles, né? E fora que, quando a gente recebe inspeções sanitárias, uma das coisas que os auditores veem é isso, como você trata farmacovigilância. Perfeito. Né? Então, que tem também, né? As pessoas dizem que não tem, mas tem. Sim, claro. Mito 2. Não, esse já é o terceiro mito que a gente derruba. Eu vou fechar aqui, vou agradecer o João. Deixa seu Instagram, João, pra gente poder seguir e te atazanar com perguntas. Meu Instagram é @joaornperuia e
O Instagram da empresa é @healthtechlaboratório. Se você gostou, deixa seu like, mas eu acho que mais importante que gostar é disseminar um conhecimento em relação aos implantes para a gente desmistificar certas acusações e certos questionamentos sobre essa medicação que a gente usa bastante. No próximo bloco, eu vou continuar eliminando mitos sobre pellets.